Olá pessoal, eu sou o professor Ednei e nessa aula nós vamos continuar falando das equações do segundo grau. Então a gente tem as equações irracionais para abordar e elas caem em uma equação de segundo grau. Então a gente está falando agora de um grupo de equações que sempre vão recair em equações do segundo grau para que a gente possa resolver. Então a gente já falou das equações fracionárias, das equações biquadradas, agora a gente fala das equações irracionais. Elas vão fazer uso da equação de segundo grau para que a gente obtenha o conjunto de solução. Esse conceito está no nosso material, na página 121, então você pode depois acompanhar, fazer a apreciação dessa página, ver os exemplos, ver o que está apresentado, para que vocês possam entender o que a gente vai desenvolver aqui na nossa aula. Então eu quero começar já resolvendo com vocês, eu tenho aqui duas questões que envolvem a resolução de uma equação irracional. Quero apresentar as estratégias de resolução e os detalhes que a gente precisa cuidar na hora que vai resolver, os equívocos mais comuns para que vocês fiquem atentos na hora de resolver, não cometer esses equívocos que são bem comuns. Então a gente tem uma equação irracional, o que caracteriza ela? A variável dentro de uma raiz. Essa raiz pode ser quadrada, pode ser cúbica, é muito comum a gente ter raiz quadrada apenas, tá? Mas é muito comum que a gente tenha as raízes cúbicas, as raízes quadradas, as raízes cúbicas. A variável, ela está sempre dentro de um radicando. É isso que caracteriza uma equação irracional. Variável no radicando, ou seja, dentro de uma raiz. Toda vez que isso aparecer, a gente tem uma equação irracional. E para resolver essa equação irracional, eu preciso que eu fique necessariamente com essa característica. Uma raiz em todo o primeiro ou em todo o segundo membro. Eu preciso que esse formato aconteça. Preciso que a equação fique nesse formato para eu conseguir resolver. Uma raiz inteira no primeiro membro ou no segundo membro, pode ter raiz inteira nos dois membros, pode, mas, por exemplo, eu já vou puxando aqui uma relação com a questão 2. Essas questões eu coloquei elas justamente para que a gente possa ver que aqui, do jeito que está, eu não posso querer resolver, já começar a resolver. Eu tenho que deixar a raiz sozinha no primeiro membro. A raiz mais outra coisa não dá certo. Tá? Eu tenho que deixar a raiz inteira no primeiro membro ou a raiz inteira no segundo membro para eu conseguir resolver. Antes de resolver, a gente precisa cuidar com a condição de existência. Por quê? Não é sempre que uma raiz quadrada existe. Uma raiz quadrada só existe se aquele número que está em destaque for maior ou igual a zero. Se esse número for negativo, essa equação não existe, porque não tem raiz quadrada de número negativo, certo? Então, eu preciso analisar essa condição de existência. Ou seja, 2x menos 5 tem que ser maior ou igual a zero. Só para a gente ver que x é esse que a gente pode aceitar como conjunto de solução. Então a gente tem assim, ó, 2x, vamos resolver essa aí na equação. O 2 que está multiplicando, a operação inversa de multiplicar é dividir. 5 meios, 2,5. X tem que ser maior ou igual do que 5 meios. Supõe que a gente vai resolver, a gente não sei quanto dá ainda a solução dela, mas supõe que a gente vai resolver e a gente encontra x igual a 1. Será que vai ter solução? Não vai ter solução. Por quê? X tem que ser maior ou igual que 2,5, que 5 sobre 2. Se x for algo diferente disso, se x for 1, né, x1 está fora daquela condição. Se x for igual a 1, ela não existe, essa equação ela deixa de existir, não tem solução para ela. Não faz sentido. Por quê? Porque aqui dentro vai ser um número negativo. Né? O x só pode ser maior ou igual que 5 meios. Guarda essa condição de existência para a gente comparar com a nossa solução e para a gente ver se de fato a nossa solução vale para essa equação. Às vezes a gente acha um resultado, mas não é a solução da equação por conta da condição de existência. Vamos resolver. Primeira coisa, analisamos a condição de existência, agora a gente usa a operação inversa de raiz.
qual é a operação inversa de uma raiz quadrada? A potência 2. Então a gente pensa assim comigo, tira essa raiz daqui e coloca ela lá no segundo membro. A gente deixa de trabalhar com raiz e passa a trabalhar com potência 3 ao quadrado. E aí a gente calcula sem muita dificuldade, sem muitos problemas. Então nós ficamos com 2x menos 5 igual a 9. 2x é 9 mais 5. 2x igual a 14. O 2 que está aqui multiplicando, ele vai dividindo 14 por 2, resulta 7. X pode ser 7? Pode, sim, é maior ou igual a 5 meios. Então, o conjunto solução da nossa equação é 7. Você pode ainda verificar, fazer uma prova real. Essa prova real ela pode ser mental, bem importante essa dica, tá? Pega aquele número ali e testa, vamos testar, vamos fazer uma prova real? 7 vezes 2, 14 menos 5, 9. Raiz quadrada de 9, 3. Beleza. Bem importante a gente fazer essa verificação, tá? Questão 2, para a gente poder continuar com a lógica de resolução de equações irracionais. Essa equação, como eu já havia dito para vocês, ela não tem a raiz em todo o primeiro membro, né? A raiz está só em um pedaço, então eu preciso reorganizar essa equação para que a raiz quadrada fique inteira no primeiro membro. Nesse caso, a gente vai levar para o segundo membro o menos x. Assim, ó. Tá? Agora eu consigo usar a operação inversa da raiz. Então, para deixar bem claro, por que eu preciso ter a raiz em todo o primeiro membro? Porque daí eu consigo fazer a operação inversa. Se eu não tiver, do jeito que está aqui em cima, né? Se eu não tiver a raiz em todo o primeiro membro, eu não posso falar assim, faz o inverso da raiz, faz 0 ao quadrado. Não posso, porque eu tenho um outro termo aqui que não está dentro da raiz. Então eu não posso simplesmente tirar e fazer a operação inversa se a raiz não está em todo o primeiro membro. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Não esqueça dessa estratégia, dessa lógica de resolução. Para fazer a operação inversa, que é o que resolve as equações irracionais, eu preciso que a raiz fique em todo o primeiro membro. Aqui, ó, desse jeitinho. Tá? Então a gente reorganiza a equação na hora de resolver. Agora eu consigo ter esse raciocínio. O inverso da raiz quadrada é potência 2, eu fico então com 3x ao quadrado mais 4 igual a x ao quadrado. Opa, apareceu um x ao quadrado. No exemplo anterior, a gente tinha só uma equação do primeiro grau, é possível também, mas agora a gente tem um x ao quadrado. Acompanha comigo o raciocínio. Eu vou colocar no segundo membro, menos 3x, menos 4. Poderia ter trazido o x quadrado para o primeiro membro também, mas é melhor deixar o x quadrado positivo, essa é uma preferência, né? Eu prefiro deixar o x ao quadrado sempre positivo. Você pode deixar tudo no primeiro membro, ficaria menos x quadrado mais 3x mais 4, que vai dar a mesma coisa no final. A diferença é que você tem que cuidar com os sinais negativos que aparecem ali. Aqui a nossa equação de segundo grau tem a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a menos 4. Você pode resolver usando a fórmula resolutiva ou utilizando a regra da soma e do produto. Tá? Usando a regra da soma e do produto, eu quero dois números, as soluções, as duas soluções. Elas somadas vão resultar menos b sobre a, menos 3 sobre a. Verbalize quando você estiver resolvendo, que é fácil para não errar a regra dos sinais. Menos 3 sobre a, que vai dar mais 3. Tá? O produto é c sobre a. C sobre a menos 4. Dica, essa regra da soma e do produto, ela é muito ágil quando o coeficiente a é igual a 1, quando esses números não são tão grandes. Às vezes a gente cai em equações do segundo grau, em que o a é diferente de 1, o b e o c são números grandes, então não é vantajoso usar soma e produto, vai pela fórmula resolutiva mesmo, tá certo?
Vamos pensar em dois números que a soma resulta 3 e o produto resulta menos 4. É por tentativa mesmo. Deixa o sinal para depois. Pensa no 4, dois números que eu multiplico para obter 4. Tabuadinha, 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Mas eu não consigo somar o 2 com o 2 para obter 3. Por isso, eu vou buscar outro par de números que o produto dá 4. 1 e 4. Consigo combinar o sinal para a soma ser 3? Consigo. Se eu fizer menos 1 mais 4, a soma dá 3. Se eu fizer menos 1 vezes 4, o produto dá menos 4. Então, para essa equação do segundo grau, o conjunto solução é menos 1 e 4. Tá certo? Dá para você resolver também usando a fórmula resolutiva, usando delta, que é menos b, que é b quadrado menos 4ac, usando a outra parte, que é b quadrado mais ou menos a raiz quadrada de delta por 2a. Então você pode resolver sim, usando a fórmula resolutiva. Tem que dar menos 1 e 4 para essa equação aqui do segundo grau que nós encontramos. Como eu já comentei com vocês que raiz quadrada de número negativo não existe, aqui tem que tomar cuidado. Essa raiz quadrada ela não pode ser negativa. E a gente encontrou menos 1, a gente encontrou 4. Esse x pode ser os dois valores? Esse x pode ser só um desses valores? Eu preciso testar, eu preciso verificar por conta da condição de existência. Vamos testar para x igual a menos 1. Esse teste pode ser inclusive mental. A gente está escrevendo aqui para ficar bem claro para todo mundo entender como é que faz, mas esse teste pode ser inclusive mental. Você vem aqui na equação 3 vezes menos 1, vamos substituir menos 3 mais 4 menos 1. Quatro menos 3, quanto que vai dar 4 menos 3? Vai dar 1 na raiz quadrada. Menos vezes menos, quanto que é menos vezes menos? Mais. Olha aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 1? Fica 1. 1 mais 1? 1 mais 1 é 0? Faz sentido isso que a gente tá encontrando, né? Porque, 3 vezes menos 1 mais 4 menos da equação, o x que a gente está testando é menos 1, a gente encontrou uma não verdade. Então a gente descarta esse valor não é válido, justamente por conta daquela condição de existência. Vamos testar para x igual a 4. 13 vezes 4, 12, eu vou simplificar aqui, olha, 12 mais 4, 16. 16 menos x. O x que eu estou testando é 4. A raiz quadrada de 16 é um número positivo, apenas 4. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 menos 4 é 0. 0 igual a 0? 0 igual a 0. Então, o único número que satisfaz essa equação irracional é 4. Veja, às vezes aparecia aqui no conjunto solução, menos 1 e 4. Então, às vezes, você chega aqui e já finaliza, e você já vai dar a resposta, que a resposta é menos 1 e 4. Calma. Para as equações irracionais, exclusivamente para elas, eu preciso testar, eu preciso verificar esses valores, uma vez que as raízes têm uma condição de existência envolvida ali nelas. Então, eu tenho que testar cada um desses valores e ver se é verdade o que vai aparecer. Quando eu testo o menos 1, não deu certo, porque eu cheguei numa mentira aqui. Quando eu testo o 4, dá. Então a resposta é só o 4. A resposta correta, nesse caso, seria a letra A. Só o x igual a 4 resolve essa equação irracional. Então não tem nenhum outro valor de x que vai resolver essa equação irracional. Percebam que a lógica que a gente está usando é praticamente a mesma. A gente está partindo do princípio de que a operação inversa da raiz é potência, mas eu só posso usar a operação inversa se a raiz estiver em apenas um membro. Eu não posso usar a operação inversa se a raiz
tiver só num pedaço do primeiro membro, então eu tenho que usar a operação inversa, quando a raiz está envolvida em todo o primeiro membro ou em todo o segundo membro. Depois eu resolvo a equação e testo os valores lá no final. Tem mais um exemplo aqui para a gente resolver e deixar essa ideia bem fixa. X mais 1 igual raiz quadrada de 4x mais 1. Sempre vai se perguntar, eu tenho a raiz em todo o primeiro ou em todo o segundo membro? Tenho. Posso aplicar a operação inversa? Sim. A operação inversa dessa raiz é a potência 2. Não aparece, mas nós vamos colocar um parênteses. X mais 1 ao quadrado igual 4x mais 1. Aqui eu tenho o quadrado da soma. Lembra do produto notável do oitavo ano? Às vezes a gente quer fazer rápido e faz x quadrado mais 1 quadrado. Está errado, muita atenção. Esse é um equívoco que você precisa cuidar. Aqui é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E eu já vou trazer para o primeiro membro o 4x fazendo a operação inversa e o 1 fazendo a operação inversa também. Eu posso reduzir 2x com menos 4x, que vai resultar menos 2x. E aqui eu posso simplificar, ó, mais 1 menos 1, não fica nenhum número. Eu cheguei em uma equação do segundo grau incompleta. Nesse caso, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 0. Eu resolvo por fatoração, eu não preciso usar a fórmula. Coloco o x em evidência. Se uma multiplicação resulta zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Aqui eu fico com x igual a 2. X igual a 0 ou x igual a 2. Vamos testar? Será que os dois valores resolvem a equação? Testando. Não posso esquecer, para as equações irracionais eu preciso testar. Esse teste pode ser inclusive mental. 0 mais 1, 1. 4 vezes 1, 4 vezes 0. Aqui, ó, x é 0 que eu estou testando. 4 vezes 0, 0. 0 mais 1, fica 1 na raiz quadrada. E a raiz quadrada de 1 é 1. Verdade. Esse valor é válido para aquela equação. Agora vamos testar o x igual a 2. Para x igual a 2. 2 mais 1, 3. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. E a raiz quadrada de 9 é de fato 3. Então os dois valores são válidos para a equação. 0 e 2. A pergunta pede a soma destas soluções. A soma é 2. Então a resposta seria a nossa letra A. Tá? Então com essas resoluções, eu quero destacar o que tem que ficar dessa aula. A estratégia para resolver uma equação irracional. Tá? Eu preciso que a raiz fique no primeiro, em todo o primeiro membro ou em todo o segundo membro, para que eu possa fazer a operação inversa. Faço a operação inversa. Cuida com as ideias mais básicas que a gente já tem da álgebra de produtos notáveis de potências, essas ideias mais elementares. Chegou na equação de segundo grau, resolveu e tem que testar. Eu preciso testar os valores por conta da condição de existência da raiz. A raiz quadrada só existe quando quando o número aqui dentro é positivo. Por isso eu preciso verificar se esses valores satisfazem ou não aquele x que aparece lá dentro da equação. Tá certo? Pessoal, como indicação de exercícios para que vocês possam praticar, para que vocês possam exercitar essas ideias, na página 126, questões 6 e 7, e tem também o RA da página 122 para que vocês possam acessar, para que vocês possam fixar essas ideias que nós vimos de equações irracionais. Bom, obrigado pessoal, até a próxima aula.